Então, eu vou fazer de uma vez, corridinho, depois eu faço a tradução, porque senão eu perco a métrica. Tem uma métrica, né? O canto tem uma métrica. Então, a gente vai sentar, as mãos juntinhas no centro do coração. Percebe os teus batimentos cardíacos, perceba a tua respiração. Hum. E você pode olhar e tentar cantar, tentar sentir o som. Om Ajnanatimirandasya Jnanam Janashalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Chinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dá uma acalmada na gente, né? Acho que os mantras, eles realmente nos protegem, acalmam a nossa mente, porque quando a gente começa a ver o que está acontecendo no mundo, né? As guerras não eram suficientes as que estavam acontecendo, quase que aconteceu uma grande aí entre a Índia e o Paquistão também. Então a gente percebe como as pessoas estão, o que está acontecendo, o apego das pessoas, né? Ao território delas, ao nome delas, à fama delas, ao status delas e por aí vai. E pelo menos para mim, assim, quando eu vejo isso, notícias, por exemplo, eu não gosto de ver, o máximo que eu vejo é alguma coisa que aparece no Instagram e eu não vou atrás para saber mais, mas deixa a mente da gente um pouco agitada. Daí, quando a gente canta o mantra, ele nos apazigua, ele nos protege, né? Então, esse primeiro, a Guiana Timiranda eu ofereço minhas respeitosas reverências ao meu mestre espiritual, que com a chote do conhecimento abriu meus olhos que estavam cegos por causa da escuridão, da ignorância. Então, os nossos primeiros mestres, que aqui o caso é guru, né? O guru significa aquele que remove a escuridão e guru também significa aquele que pega pesado. Guru é pesado. Quando você estuda métrica, guru e lago. Guru são as palavras pesadas e lago são as palavras leves. Então, guru é aquele que pega pesado. Guru não é aquele que passa a mão na sua cabeça. O guru é aquele que te fala a verdade, né? Aquele que vai dizer para você, olha, está acontecendo isso e isso. Então, é ele que abre teus olhos, é ele que te mostra o que está acontecendo.
E hoje em dia a gente também tem que agradecer quando a gente tem alguém que possa nos ajudar, né? Porque também tá difícil até isso, de achar pessoas em que você pode verdadeiramente confiar. Então, aqui é uma. A gente oferece as nossas respeitosas reverências, né, à Srila Prabhupada, porque foi Prabhupada que trouxe o movimento Hare Krishna para o Ocidente. Então, sem Prabhupada, ia ser difícil a gente conseguir estar estudando o que a gente está estudando hoje, porque na Índia o sistema védico era muito protegido e ainda é até hoje muito protegido. E para eles, as mulheres não tinham alcance a esses ensinamentos. Isso nos tempos mais modernos para cá, né? Porque se você for ver para 5, 6, 10 mil anos atrás, as mulheres eram sacerdotisas, praticamente deusas. Mas depois de tantas invasões na Índia, de tantas coisas que aconteceram, daí eles protegeram demais, né, os ensinamentos e as mulheres ficaram mais afastadas. E daí a gente pede a Sarasvati, que é aquela que nos outorga a inteligência, que nos dá a inteligência. A gente pede ela, por favor, me dê um pouco da sua inteligência, né? E a gente agradece a ela, porque tudo que a gente fala vem de Sarasvati, vem da deusa Sarasvati. E é ela que nos permite falar, né? Eu não tenho como estar falando com vocês, eu não tenho esse conhecimento suficiente para passar nada. Tudo que eu falo vem dos ensinamentos védicos. Então a gente agradece aos ensinamentos védicos e aqui eu vou ver se eu tenho, se eu abrir o livro aqui, vou abrir o livro que eu acho que eu não abri. Não, não abri. Não abri. Paola, querida, que bom que você está aí também. Boa noite, Boa noite, Henrique, boa noite, meninas. boa noite. Ah, que bom. Vocês pararam, então, foi na página 148, né? Isso. Então, Pravriti Marga, Marga é o caminho, né? E Pravriti, o Vriti é o movimento da mente, né? Patanjali já fala sobre os movimentos da mente, Vritti. E Pravriti é o caminho do desfrute, né? Porque você tem duas formas de viver aqui na Terra. Na verdade, existem três formas, né, que Krishna apresenta para Arjuna. Você pode viver é, desfrutando de tudo, do teu trabalho, do teu dinheiro, das tuas coisas, da tua família, da tua casa, desfrutando. Ou você pode abandonar tudo e seguir o mundo espiritual, ou você pode viver no mundo material, mas com a consciência em Deus, né, com a consciência maior, e você pode entregar tudo que você tem, sabendo que tudo que você tem você está usando temporariamente, como se você tivesse alugado uma casa, um carro, um corpo. Você está passando por tudo isso, usando isso temporariamente. E e a gente é uma forma da gente também não acumular muito karma quando a gente faz isso, né? Então, eu vou pedir para quem quer começar a ler para a gente, que eu acho que isso foi parado, parou mesmo aqui, eu acho que foi. Vamos começar aqui na 149, né? A Karen quer ler para a gente? Posso ler? A Raquel também entrou. Boa noite, Raquel, bem-vinda. Obrigada. Entre outras coisas, espiritualidade genuína implica em aplicar o princípio de aparigraha na vida diária e, assim, nutrir renúncia e desapego no coração. Feito isso, a pessoa naturalmente desenvolve uma relação saudável com este mundo e com tudo que envolve sua presença nele.
Na verdade, entender corretamente o conceito de renúncia não é tarefa fácil. Haja vista a ilusão na qual Arjuna se encontrou no início da Bhagavad Gita. Em outras palavras, o yogi precisa ter cuidado para não cair no mesmo conceito equivocado e artificial de renúncia que o guerreiro demonstrou no início da Bhagavad Gita, antes de ser iluminado por Krishna. Como sabemos, a ideia falsa de renúncia de Arjuna o colocou em um estado de grande confusão no campo de batalha de Kurukshetra. Diante da perspectiva de ter que lutar contra seus próprios parentes e amigos, surgiu um profundo conflito interno em Arjuna. Era realmente válida e justa sua participação na batalha, mesmo que, em nome do dever e da honra, isso fosse causar a morte de seus próprios entes queridos? Angustiado, perturbado e expressando preocupações sobre as consequências kármicas dos seus atos, ele entrou em um grande dilema moral: abandonar a luta e buscar a vida de meditação e renúncia, ou se envolver em um conflito fratricida sangrento. Diante disso, o Senhor Krishna considerou que a renúncia de Arjuna era absolutamente não adequada, pois não estava alinhada com seu dever, Dharma, de guerreiro. Isto é lutar em defesa da justiça, proteger os inocentes e manter a ordem social. As palavras profundamente sábias do Senhor Krishna, que atuou como seu guru, dissiparam sua confusão e esclareceram o verdadeiro significado de renúncia. Aí eu não vou saber ler, não. Pode Sukihara, eu ir. vou ler só a tradução. Sim, com certeza. Luta pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando este procedimento, nunca incorrerás em pecado. Bhagavad Gita, capítulo 2, 38. Obrigada, Karen. Obrigada. Então, essa 2:38 é incrível esse verso, né? E realmente é um verso assim incrível. Luta é uma coisa que a gente não pode evitar, é a luta, né? A gente não consegue evitar essa luta. A gente tem que fazer até a luta do nosso dia a dia. Aqui, a Bhagavad Gita, ela foi orquestrada, né? É, Krishna desceu na Terra, o Avatar, ele veio à Terra, ele veio com... Eu gosto dessa analogia, por isso que eu falo, porque ressoa dentro de mim. Ele veio como se tivesse assim, o diretor vai montar uma peça no teatro e ele vai contratar todo mundo. Quem vai ser o bonzinho, quem vai ser o mal, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Todas as pessoas que precisam fazer parte desse teatro. E ali foi o que Krishna fez. Ele desceu à Terra já com todas as pessoas, já ali com todo mundo que vê, ó, eu vou fazer isso, eu faço aquilo. Cada um fez um papel para que ele pudesse, no momento da história, no meio da guerra, no meio do Mahabharata, eu acho que é, tem 100 mil capítulos o Mahabharata, e está com 60, lá para os 60 e tanto, é que Krishna entra em cena e fala, ó, vem cá, então agora eu vou te ensinar aqui. Aí ele ensina a Arjuna. E ele ensina a Arjuna porque Arjuna era amigo dele, eles eram amigos, eles brincavam, davam iogurte para os macacos, tomavam conta das vaquinhas, eles eram amigos. E praticamente Arjuna não ouvia Krishna, porque Krishna era amigo dele, né? E no capítulo 2 no verso 7 que ele pede para Arjuna, para Krishna, Krishna, eu não sei o que fazer. Então, me guia, toma conta de mim, por favor, me ajuda, me ensina. Aí Krishna falou: então tá, então agora eu vou começar a te ensinar.
Porque às vezes a gente passa pela vida conversando com amigos aqui, amigo ali, a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, a gente não quer ouvir o que tem que ser dito, né? E aí, quando você encontra alguém que se torna o seu professor, o seu mestre, essa pessoa vai falar aquilo que você precisa ouvir, não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. E a Arjuna, naquele momento, precisava ouvir o que Krishna falou para ele, porque até então ele estava choramingando, lamentando, dando desculpas. Isso não vai ficar bem para mim, eu não posso fazer isso, é melhor eu meditar. Claro que é mais fácil sentar e meditar do que viver na guerra que a gente vive no nosso dia a dia. É muito mais fácil viver em mosteiro, ir para o Himalaias, meditar, mas Krishna queria deixar um exemplo, né? Então a Bhagavad Gita foi falada nesse campo de batalha assim. Sukha dukhe same kritva labha labhau jaya jayau tato yudhaya yujasva naivam papam avapsyasi. Ele está dizendo que ele não quer criar um pecado, né? E com certeza a gente não pode ter isso literalmente para a gente também, né? A gente não está nessa batalha da forma como ele estava, é diferente. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar? Por favor, abra o microfone. Não quero ficar falando sozinha, não. Quero que a gente faça um estudo mesmo, né? Porque é importante que a gente entenda o que ele está dizendo, o que Krishna está falando e o que o nosso mestre Chandramukha Swami está passando também aqui, né? Quer comentar, Karen? Você que leu? Você quer fazer algum comentário, alguma coisa? Eu acho que para mim, talvez para todo mundo, né, o mais difícil é o desapego ao resultado, somente sim no dia a dia, porque é muito instintivo, né? Hoje em dia a gente não querer a dor, não querer o sofrimento, querer que as coisas aconteçam de certa forma para que fique mais tranquilo, né? E aí controlar essa ansiedade, assim, quando não dá certo, mesmo às vezes lembrando, eu percebo ainda que eu ainda, mesmo pensando, não, tudo bem, não deu certo, não era para ser, mas no íntimo ali eu ainda tô, caraca, mas poxa, podia dar certo, né? Porque aí ia ficar bom assim, ia ficar melhor de outra forma. Enfim, no pensamento, às vezes não é nem a ação, às vezes não estou fazendo algo, mas lá no íntimo, desejando ainda que, tipo, aquela situação que me incomoda mude e seja mais de acordo com o que eu acho que é bom. Acho que o mais difícil no dia a dia é controlar isso. Mesmo com a consciência, ainda vejo que eu tenho esses pensamentos depois, assim, né? Sim, É a dualidade, tentando aceitar e mesmo sabendo que o importante é não querer o resultado, ainda lá no fundo do pensamento, ainda desejando que aquilo acabe. sim, com certeza. Você falou isso e é pura verdade, né? É, por isso que eu estou vendo aqui o capítulo 2 da Bhagavad Gita, ele praticamente é o meu preferido, eu acho, não sei, todos são, mas eu gosto de ler e reler o capítulo 2 porque aqui é que ele começa a ensinar a Arjuna, né? Ele começa aqui a ensinar a Arjuna, quando a Arjuna fala, então tá, então você deixa de ser meu amigo, meu primo, por favor, se torne meu mestre, me ajuda, me mostra qual é o caminho, né? Porque mesmo para deixar o nosso corpo, é um apego incrível. A morte não é uma coisa tão fácil. Não é fácil você deixar o teu corpo, não é fácil você sair do corpo, né? É complexo, é difícil você abandonar esse corpo, você largar o corpo, sair do corpo. Então, tudo nos prende, né? De repente, aquilo que eu falei no começo da aula, eu comentei, minha filha ficou comigo 10 dias, né? De repente, minha filha saiu de casa com 18 anos porque foi para a faculdade, mas viveu até 18 anos dentro de casa, comidinha, feijão, arroz, nhanhã, bem.
né, brasileirinha mesmo aqui no Canadá com ela. E de repente ela sai, e de repente ela vagou, ficou 10 dias, tá? Agora está a caminho de Vancouver, entendeu? A minha mente não está 100% livre, porque eu estou pensando, tá dentro de um avião, aí vem os pensamentos, de repente vai chegar sozinha, tarde da noite em Vancouver, tem que pegar um táxi, aí eu digo, para, você está aqui, volta. É o tempo todo assim. Por isso que o Buda ele foi um ser muito inteligente e não é, e foi, era o caminho dele, era o Dharma dele, o momento dele. Porque o que que ele fez? Ele largou tudo. Ele inclusive deu o nome para o filho de Rahula, que significa um obstáculo. Que quando ele resolveu que ele ia embora, veio a notícia: teu filho nasceu e a Shoulder acabou de dar luz. Ele disse: meu Deus, isso é um obstáculo para mim não ir embora, mas ó, eu tô indo. Ele foi, cortou o cabelo, largou as roupas de príncipe, largou tudo, sofreu até ele conseguir ver, como ele fala, quem constrói essa casa. Na noite da iluminação, ele diz: ah, eu vi, é você que constrói essa casa. Chega, não quero mais. Você não vai construir mais casa. O corpo, né, que a gente nasce, morre, envelhece, volta de novo, nasce, envelhece, morre. Tantas vezes que a gente já voltou. Você vê famílias e mais famílias que você vê que tem um apego incrível. Minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio, meu sobrinho. E a família grande, aquele prazer enorme de estar em volta de uma mesa com a família grande. Olha só, aquilo ali tudo apego. Acontece alguma coisa com um desses primos, acontece alguma coisa com não sei quem. Meu Deus, quanto sofrimento, né? E daí a gente volta no meio da mesma família. Por isso que a gente reconhece um outro, volta no mesmo, de novo, até a gente conseguir sair desse plano que a gente está vivendo aqui, nesse mundo da dualidade, é muito complexo. E ao mesmo tempo a gente não pode rejeitar isso, a gente não pode fugir, não pode largar a família, tem que ficar. Então, não é fácil para nenhum de nós. Por isso que a gente tem que estudar continuamente, ler esses ensinamentos, os Shastras, são ensinamentos que passam ali uma mensagem continuamente e praticar a nossa yoga, né? Que a nossa yoga, o modo de viver com disciplina continuamente, Abhyasa e Vairagya, continuamente. Porque a qualquer momento, aqui na Bhagavad Gita, se diz isso, a qualquer momento a gente perde a nossa inteligência, né? Quando a gente perde a inteligência, a gente perde a memória. Krishna fala, olha, quando você se frustra, você perde a memória. A memória de quê? Você perde a memória daquilo que você já sabe, mas você fica, o que a gente fala, ficou burro. A gente não fala isso um para o outro? Nossa, parece que você ficou burro. A pessoa perdeu a memória, perdeu aquilo que ela estava sabendo. Eu sei que eu não posso fazer isso. Por que que eu faço? Que são os gunas que nos manipulam o tempo todo. Os gunas são as cordas. O modo da bondade, o modo da paixão. Ah, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa legal, eu quero cuidar das pessoas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E daí você está ali no modo da bondade. Você está fazendo ação, está construindo karma. Karma bom, mas você está construindo ou no modo da ignorância. A gente está vivendo momentos no planeta com as pessoas completamente no modo da ignorância. Como que você não consegue enxergar que essa terra não pertence a você? Por que que você está fazendo isso com o ser humano? Por que que você está maltratando, matando, indo para a guerra? Você está gastando tanto para fazer isso? Por que que não constrói jardins, coisas bonitas? Vamos viver em paz. O dinheiro que se gasta por dia numa guerra tira todo mundo da pobreza, da miséria, da fome, os animais na rua sofrendo, porque a guerra não maltrata só as pessoas, e os animaizinhos que essas pessoas têm também ficam perdidos, não sabem para onde ir, ficam com fome, né? A pessoa, tipo assim, a pessoa quer usar um tênis bom, o tênis que vem da Adidas, é o melhor tênis que tem, mas é da pele de um canguru. Para que que tu quer colocar a pele de um canguru no teu pé? Então não compra isso, sabe? Então você começa a ver que você tem que lutar também, não é só paz e amor, eu faço yoga, tudo tá bem. Não, você tem que lutar, assinar. Hoje em dia são petições que a gente assina, né, na internet para poder realmente ajudar.
Não precisa ir na rua brigar como a gente fazia no passado, nos anos 60, 50, né? A gente pode, pela internet mesmo, assinar uma petição para poder sair fora dessas coisas que estão acontecendo. Então, Krishna está pedindo a Arjuna, ó, Arjuna, você está fugindo, você está fugindo, você tem que lutar. E é isso que a gente quer. Falou, Paola, fala, querida, obrigada. Oi, Lerita, oi meninas, boa noite. Você falou isso agora que a gente tem que lutar, aí me veio à mente um ensinamento do. Eu não sei como é que fala o nome dele, o Thich Nhat Hanh, o budista, o monge budista. É que ele falava do conceito de espiritualidade engajada, que, como você falou antes, é muito fácil, assim, é muito fácil não, mas é mais fácil a gente ficar no monte, retirado, meditar e não ver mais miséria, não ver o que está acontecendo, né? Se afastar do mundo do que estar no mundo e fazer alguma coisa efetivamente, né? É, realmente, eu gosto muito desse conceito, eu gosto muito do Thich Nhat Hanh e essa questão de espiritualidade engajada, eu acho muito, eu acho que talvez sejam, na minha concepção, mais importante quando a gente fala de espiritualidade, de yoga e tal. Mas vocês estavam falando aqui, a Karen estava lendo, aí estava falando. Eu, sinceramente, não sei se a gente, no mundo como a gente vive hoje, se é possível a gente lutar, a gente se colocar no mundo sem esperar nada. Eu acho muito difícil. Eu estava pensando sobre isso. Ah, sem querer vitória, sem querer ganhar alguma coisa, sem buscar felicidade. Eu acho que aí é um nível de iluminação que eu vou ter que voltar mais algumas vidas, que não vai ser nessa que eu vou conquistar, não. Acho que talvez seja o mais desafiador. Com A Beata e certeza. Vairagya, né? Disciplina e Com desapego. certeza, com certeza. Thich Nhat Hanh, foi ele que primeira vez que eu ouvi falar sobre o Vietnã foi através dele. Aí eu recentemente visitei o Vietnã e eu fiquei apaixonada pelas pessoas do Vietnã. Me lembrou muito dele, o jeito dele. Eles lutaram até o fim para ter o país deles, né? Lutaram até o final. E eles têm o país deles, então eles conseguiram manter essa ordem, essa paz, essa felicidade. Ao mesmo tempo, eles tiveram que ir à guerra também, eles tiveram que lutar. Às vezes a gente tem que ir para fazer né? Thich Nhat Hanh, ele dá muitos exemplos, porque ele tinha muita raiva também do que os americanos estavam fazendo no Vietnã, e ele fala sobre isso, e ele não queria aquele veneno dentro dele, ele era um monge, ele não queria sentir aquele veneno, então ele meditava, 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 mas ele ia à batalha, ele ia à luta. Ele ia à luta, né? Eu visitei o lugar dele, o mosteiro dele lá no Vietnã, em Hue, muito lindo, muito lindo. E os monges lá ainda até hoje lutam, porque até hoje o governo ainda tem aquela coisa de não querer muito engajar no budismo, né? Existe isso em algumas partes, né? Existe ainda uma influência. E eles lutam por isso, eles conseguem ter o mosteiro deles, é muito bonito a paz que eles pregam, mas eles não pregam uma paz de não faça nada. De repente tem alguém que está chutando um cachorro na esquina, não vou fazer nada porque eu faço yoga. Não, você tem que ir lá, você tem que brigar por aquele animal, você tem que brigar pelas pessoas, pelas injustiças, né? Agora, há pouco tempo, perto de Itacaré, assassinaram uma pessoa por engano. Por quê? Porque essa pessoa é negra. Porque se fosse um branco, não seria por engano. Então, por que que não vai lutar para poder essas pessoas? Então, o Pedro Prana me falou sobre isso. Eles estão todos lutando contra, eles querem justiça por essa pessoa. Tem que brigar por justiça. Não pode ser assim, ah, mas eu não conhecia ele. Não, você conhece sim. Claro que você conhece. Está no planeta, a gente se conhece. Você está no planeta, então a gente é a mesma família, vamos brigar por isso. A ignorância ainda existe. Uma coisa que eu sempre expliquei para minha filha é uma questão de pigmentação. A cor é escura. A pele tem mais colágeno, a pele é mais firme do que o branco. Só isso a diferença, não tem diferença. Né? Por que que não tem que lutar? Lutar por tudo. Então a gente tem que ver que Krishna
O que eu gosto da Bhagavad Gita é que Krishna não deixa Arjuna em paz. Enquanto ele não vai lutar, Krishna está falando: olha, você não quer lutar assim? Então luta assim, luta assim. Ele dá várias opções, várias opções. Você tem que saber como lutar, porque é importante. E essa coisa do desapego, Paola, que você falou, não é fácil mesmo, não, né? Eu estava contando aqui no começo, a gente chegou um pouco mais cedo, sobre isso também, o meu apego com a minha filha. Eu tenho um apego muito grande com a minha filha, né? O meu marido também, mas o marido a gente sempre fica em segundo plano quando você tem filho, mas o filho é uma coisa muito de dentro de você, é muito difícil você não estar apegado, né? Outras pessoas é o bichinho, faz parte da vida humana. Falar que você não tem apego a nada, 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 nem a fama, nem a dinheiro, nem a prestígio, nem a roupa, nem ao seu sentimento, nada. Você já é um Buda. Você já é um Buda. Tá fazendo o que aqui na Terra? Tá fazendo o que no Zoom? Tá fazendo o que numa escola de yoga? Então, por favor, você já é um Buda. Porque isso é falso, de repente, né? Você perceber isso. E a gente tem que estar sempre, eu não sei, tem uma coisa em mim que não me deixa participar de um grupo e de ficar naquele grupo fechado. Se fechou demais, eu me espirro para sair, eu tenho que sair. Porque para mim não há necessidade de você fechar, é só isso que salva, é só esse que ajuda. Não, 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 não. Você tem que abraçar todo mundo, trazer todo mundo, ajudar todo mundo no que você puder, conversar com as pessoas, ajudar financeiramente, se você pode ajudar. Por que não? Tá, uma cesta básica para alguém te custa, paga um pouquinho mais a pessoa que vem limpar a sua casa. Eu sempre fiz isso. Você quer quanto? Tá, vou te pagar um pouco mais, tá bom? Tá bom. A pessoa abusou? Obrigada. É outro, porque também você não vai tolerar a pessoa abusar, né? Porque a pessoa não der o valor, não entendeu que você não está sendo, né, bobo, você está querendo colaborar, a pessoa não entende, você acha para a pessoa. Acho que funciona assim, né? O que que vocês acham? A Francisca está quietinha, Francisca. Você estava falando bem na aula passada. Eu acho Eu- legal assim que Krishna, quando fala isso, é, que foi comentado ainda há pouco, né, que você não deve pensar no resultado, que é uma coisa realmente difícil, né, porque a gente é criado para pensar no resultado. E aí, nesse caso, a gente se torna testemunha, né? A gente, quando desapega desse resultado e segue o Dharma, né? A gente realmente passa a ser a testemunha, a gente não se envolve, né? A gente está ali para fazer o que tem que fazer. E aí a gente passa a perceber isso, né? Que é a testemunha. A gente está agindo conforme o Dharma mesmo que nós viemos para cá, mas essa busca do resultado nos afasta disso e vai nos levando a essa questão de querer sempre resultados melhores, sempre mais, 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 mais. E aí vai ficando mais difícil a gente ver nossa real natureza, né? sim. Eu acho, quer dizer, minha opinião é um ponto, né? Um pontinho de nada, mas tudo que você fizer, tudo que você comer, tudo que você pegar, tudo que você desejar, tudo que você beber, tudo faça como uma oferenda a mim, né? A Krishna fala isso na Bhagavad Gita, no capítulo 9. Verso 27, 26 a 27. Então, é verdade, a gente tem que fazer tudo para Deus. Agora, a sua conexão com Deus também não pode ser uma coisa assim forçada, você tem que sentir no teu coração. É Krishna, é com Cristo, é com Buda, com quem é a sua conexão, tá? Não faça e entrega. Ou então entrega, se você, mas eu sou ateu, não acredito em nada. Então não, então faz de coração e entrega, porque a gente tem que cada vez mais praticar essa entrega, porque ela não é fácil. Por isso que a gente pratica todo dia.
né? Você acaba de fazer uma comida e você não ficar esperando que as pessoas falem, ai, tá deliciosa a sua comida, né? Se a pessoa gostou, se não gostou, você, tudo bem. Se a pessoa fez uma crítica na sua aula, tudo bem. Mas é difícil, porque a gente se apega a tudo, né? Até mesmo o fato de começar o grupo aqui com um grupo de professores, de repente o professor não está, a pessoa fica apegada àquele professor e a pessoa já vai procurar o professor. Nós estamos falando de desapego, mas a pessoa fica apegada. Então, se amanhã eu saio daqui, por favor, continue. Importante é o estudo, não sou eu, é o estudo. Então, é o estudo que é importante. Então, é importante que a gente perceba como que é sutil essa coisa do apego, como que a gente se apega a tudo isso, né? Aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente quer saber, aquilo que a gente. Como é difícil. E por que é difícil? Todo santo dia a gente faz o nosso yoga, que é o yoga do colchãozinho, porque precisa fazer também, porque essas coisas estão grudadas nos nossos ossos, na nossa pele, em tudo nós, né? Você vê, outro dia eu falei com a minha filha, a Karen vai gostar dessa, porque a Karen, ela é comandante, ela é piloto da Azul. Eu entro no avião e eu vejo que o copiloto é uma mulher. E ela está batendo papo na Gale, ali na frente, com a comissária. E a minha mente pensa, nossa, uma mulher. Aí eu digo, olha só, olha o preconceito, né? É uma mulher. Minha mente pensa, é uma mulher. E ninguém tem controle do que você pensa. Você pensa, você não tem controle. Mas eu pensei, o comandante deve ser um homem. Quem é o comandante? É um homem, é uma mulher. Então, tinham duas mulheres na cabine. E eu contando com a minha filha, eu falei: olha só o que, que é que a gente cresce apegado a conceitos, preconceitos, ideias, porque a minha mente pensou, e eu tive que falar: a capacidade delas é a mesma que de um homem. Meu Deus, o que, que é isso? Então, você tem que conversar com você para poder você voltar atrás. Porque o pensamento, ele pula na sua cabeça. A gente sabe disso. Você não tem controle do teu pensamento. Você sabe disso? Todos nós. Ninguém tem. Vou te falar, vamos pensar sobre, sei lá, pensa sobre isso. Não vem na tua cabeça. Ou se eu falar, não pensa sobre isso, vem na sua cabeça. Né? Então, você não tem controle do pensamento, você tem controle do que você faz com o pensamento. Isso você tem, isso você pode falar, nossa, eu falei, olha só, Gabi, olha só como, que eu estava conversando sobre essa coisa de machismo, de como que o machismo é, tem homens que falam, eu não sei, eu não vejo homem machista. Como não, pelo amor de Deus? Você é homem, você não tem o direito de falar que você não vê machismo. Você tem que ver do nosso lado, né? A gente que tem que ver. Como é que eu não sinto preconceito? Como não? Você tem que ver a pessoa que está ali é que vai sentir o preconceito. A pessoa que, tipo assim, eu não posso, não tem preconceito no Brasil. Claro que tem. Não tem preconceito no Canadá? Claro que tem. A gente sabe que existe preconceitos em todos os lugares, não só quanto o negro, quanto o branco, quanto o imigrante, tudo tem preconceito. Então a gente está tão cheio dessas coisas que a gente tem que parar para pensar. Por isso que a gente faz todo dia o nosso asana, a meditação. Eu tenho um sábado eu tenho uma aula chamada aula de Metta Bhavam, que é a aula do amor, para a gente meditar e mandar mais amor para as pessoas, para a gente também. Então, todos os santos dias a gente tem que estar com isso, porque senão a gente, quando vê, a gente está fazendo parte da massa. E a massa é a massa, qual que é essa massa? Essa massa que está indo, que foi tudo programado já. Olha, você nasceu assim, você pensa assim, você faz assim, você diz isso na hora, e você faz que o professor falou, porque a mãe falou, porque o pai falou, porque não sei quem disse, porque é. E quando você vê, você está fazendo tudo isso. E é difícil, realmente é difícil sair fora. A gente tem que todo dia batalhar para sair fora dessas coisas que passam pela nossa cabeça. Por isso que a capa da Bhagavad Gita, eu adoro essa ilustração, né?
A gente sabe, tá aqui. Todo dia eu leio ela, né? Todo dia eu leio. Poderia ser eu entendo. Então, os cavalos rampantes, os nossos desejos, as rédeas, se tiverem soltas, nós estamos perdidos. Todo mundo está perdido. Precisamos de um Budi, precisamos de uma inteligência para segurar essas rédeas, porque senão a gente não consegue, né? A nossa carruagem é o nosso corpo, é um instrumento perfeito, a gente tem que cuidar do nosso corpo. A nossa mente também é um instrumento perfeito, se a gente souber cuidar. E a alma não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada para a alma. A alma é a alma. Você nunca vai ver a alma, você vai ver a mente. É sutil, mas você vê, você fala, meu Deus, como é que eu pensei isso? O que está acontecendo comigo? Você vê. Sutil, mas você vê. O corpo você vê, você consegue apalpar, pegar, mas a alma a gente nunca vai ver. Nunca. Porque a alma é transcendental, a alma está muito além. Então, eu posso estar, de repente, numa viagem, tá? Por favor, é importante que a gente veja isso também. Mas na minha cabeça, o que tem passado ultimamente, principalmente depois da viagem à Índia, é que a gente precisa cuidar muito bem do nosso corpo, muito bem da nossa mente, fazer o melhor que a gente pode pelo outro, ajudar o máximo que a gente puder e seguir o barco. Porque quem está certo, quem está errado, qual que é o dogma, qual que é isso, qual que é aquilo, a gente não sabe. Não sei. O que vocês acham? A gente já tem 5 minutinhos que a gente pode botar os nossos, um pouco de mais de ideia aqui. Eu me empolgo, eu sei que eu me empolgo e eu acabo falando. Mas, por favor, falem também. Eu tenho uma dúvida. É, nessa linha tênue de desapego, eu fico com uma dúvida se essa renúncia, né, adequada seria, se desapego, eu acho que desapego, não sei se tem a ver com você não esperar resultados, mas se tem a ver com você agir com consciência apesar dos resultados. Eu queria tirar essa dúvida, essa linha tênue, sabe? Uhum, Não uhum. esperar, mas é agir apesar dos resultados? No capítulo 3 é o que ele vai dar para a Arjuna, né? Ele vai falar sobre isso, depois no 4, depois no 5 de novo. Ele vai falar sobre isso. Você tem que agir, você tem que agir. Você tem que estar fazendo faculdade, você tem que estudar. Você não pode sentar e falar, eu estou desapegado. Não, você vai estudar, você vai fazer o seu trabalho, você vai cumprir a sua meta, mas, ao mesmo tempo, o resultado não está na sua mão. E isso é muito difícil para a gente, por mais que a gente fale. O resultado não está na sua mão, mas você não vai deixar de lutar, você não vai deixar de fazer. Ficou mesmo? Ficou claro mesmo? Você não vai deixar de levantar cedo, fazer o seu café da manhã, ir para a escola, estudar. Logo, logo você está cheio de pacientes, vai começar a trabalhar, vai ajudar as pessoas, vai participar. Você está participando no teatro da vida. Um é o piloto, o outro é a professora, o outro é o psicólogo, o outro é o rapaz que tira o lixo da rua, o outro é o médico, o outro é o fazendeiro, o outro é. Tem todos os papéis possíveis e imaginários, dependendo do nosso karma. Mas todo mundo tem que agir. Se você não agir, aí você, né, você está também indo em adharma, está criando um karma ruim de você não agir. Você tem que agir, mas como que você vai agir, né? Se de repente acontece um acidente, por exemplo, seja como for, digamos, um acidente de avião se acontece, mas o piloto, né, a pilota que está ali, está presente, fez tudo, foi dormir cedo, não bebeu, não fez festa, fez tudo direitinho, e aí acontece um acidente, pode acontecer, tudo bem, não é um karma ruim para ela. Mas, de repente, a pessoa que foi negligente, foi dormir 3 da manhã, tinha que acordar às 4, não dormiu bem, não está bem, blá, 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 e acontece um acidente, negligência, aí não é um karma bom. Então, você saber
fazer tudo o que você tem que fazer, a coisa mais difícil é isso, mas é o mais importante para a gente entender. Você faz o que você pode, não espera o resultado. E mesmo assim você vai esperar o resultado. Mas pelo menos você está dizendo, eu não vou esperar o resultado, porque eu sei que não é legal fazer isso, mas vai acontecer. Você vai ver a sua mente dizer, poxa, mas eu fiz tudo isso que eu podia fazer e essa pessoa nem sequer falou um obrigado, ou eu não consegui a nota que eu queria 10, eu tirei 8, né? Mas você fez direitinho, você estudou, fez, então entrega, porque nem tudo a gente vai receber nessa vida. Diz que até os nossos karmas ruins a gente não vai receber numa vida só, porque senão a gente não aguentaria. A gente não aguentaria. Então a gente está aqui pagando prestação. Porque se acontecer de eu pagar, digamos que. Isso aí é um papo mais longo, né? Mas, mas digamos, é uma pessoa como um Hitler, né? Um desses caras que estão agora fazendo de tudo para saber como é que ele pode atacar ali, lá e tal, e quanto que ele vai ganhar, e qual que ele vai. De repente, essa bomba custa tanto, mas se eu vender por tanto, eu ganho tanto. Imagina o karma de uma pessoa assim, que está negociando agora a vida de outras pessoas. Se ele voltar num corpo humano, vai ser muito difícil. Não vai ter condições. Não é assim, fez uma coisa ruim, volta a ter um probleminha. Não, ele vai ter muita coisa para pagar. Então, volta no mundo animal. Volta em Tamoguna. Tamoguna é o mundo do animal. O animal come, bebe, dorme, procria e se defende. Não consegue raciocinar mais do que isso. Tem lá as emoções, mas ele não consegue, né? Então, você volta no mundo animal. Então, que a gente possa fazer o que a gente puder fazer, a gente faz e entrega, faz e entrega, faz e entrega, até um dia a gente conseguir aprender. Esse dia pode ser no último momento da nossa vida, como Krishna fala, ou esse dia pode ser numa vida que passa, que vem, uma vida, na próxima vida, né? E para uma pessoa que não acredita em karma e reencarnação, essas coisas todas, é muito difícil também estudar, então, porque esse estudo todo é baseado nisso, praticamente, não tem como negar. Qualquer pessoa pode fazer esse estudo, sim, mas vai chegar um ponto que essa pessoa vai falar, mas eu não acredito em outra vida. Tá, tudo bem, então, pelo menos para essa vida, você vai viver melhor se você fizer o bem. Você vai dormir melhor, você vai conseguir viver melhor, só para essa vida. Porque se você faz coisas que você não deve, à noite você não vai dormir legal. Tua mente acorda você no meio da noite para falar: Ei, sabe o que que você fez? A mente se torna verdadeiramente a inimiga. Então, pelo menos para essa vida, faça o melhor que você puder para poder você viver melhor. E entrega. E não é fácil essa entrega, a gente fala assim, entrega, se desapega, mas não é, é complexo, muito complexo. Vamos parar por aqui? Vamos? Raquel, Francisca, vamos tirar uma fotinho da gente aqui? Você vai tirar aí? Raquel, o que que você acha? Você gostaria de falar alguma coisa? O que que você acha dessa conversa toda que a gente teve aqui hoje? Eu acho que, assim, é muito interessante. Eu estou começando agora, né? Então, assim, eu tenho refletido muito sobre a fala de vocês. Por isso que eu fico aqui quietinha. É tudo muito novo para mim. A gente tem, assim, eu tenho noção, né, do Bhagavad Gita, já tive, assim, um estudo inicial, mas aí depois eu parei e agora eu tenho, assim, muito interesse em aprender sobre. Eu vou passar para vocês, eu posso, já passei lá o podcast do Chandramukha Swami, né? Que é o meu mestre. Mas tem também um outro de Narasimha. Ah, muito inteligente, porque ele é um cientista, então a cabeça dele pensa diferente, né? Tem o devoto, tem o cientista, tem o professor, tem o acadêmico, tem várias formas de você ver a Bhagavad Gita. E Narasimha, ele é cientista, ele trabalha com físicas, uma coisa assim, ele é um cara meio gênio. E ele explica a Bhagavad Gita, e eu gosto demais, eu ouço, já vi de 1 a 18 umas 3 vezes.
Porque eu sou aquela que escuta e esquece, escuta e esquece, escuta e esquece. Vata. Eu tenho muito ar, então eu tenho que ouvir continuamente tudo para poder eu saber e repetir isso aqui. Aí eu ouço dia e noite, eu ouço cozinhando, eu ouço caminhando, eu ouço fazendo meus push-ups, meu exercício, porque eu esqueço muito rápido. Mas ele é um gênio, se eu posso dizer, porque cada vez eu falo, meu Deus, como que ele tem essas ideias? Como que ele chegou a essa conclusão? Como que ele pensa dessa forma? Eu ponho lá para vocês, aí vocês ouvem também. Porque a Bhagavad Gita tem várias formas realmente de você ver, né? E, e uma das formas de você ver é realmente assim, entender o campo de batalha, entender e ver que realmente a gente está vivendo nisso mesmo, nesse campo de batalha. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você já acorda, entra no campo de batalha, tua mente já começa o tempo todo. Então vamos tirar foto, então. Manu, Calma aí, gente. Agora, hein? Pronto. pronto. Gente, obrigada pela paciência, por estarem aqui. É muito bom ouvir vocês e é bom dividir um pouquinho, cada vez mais. Minimizou o meu sofrimento, né? Porque aquela coisa, minha filha está em trânsito, saiu daqui, minimizou. O que a gente pode fazer é minimizar o sofrimento um do outro. Tirar a gente não consegue. A gente minimiza, só isso. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Hare Krishna. Hare Boa Krishna. noite. Boa Hare noite. Ai, Krishna. ótima noite, namastê. Namastê.